Fala galera, estamos começando mais um Medcast, eu sou a Nath. Eu sou o Pedro e dessa vez a gente está com uma notícia que está muito em alta, que no primeiro semestre de 2021, a procura pelo exame de farmacogenética teve um aumento expressivo de 444% com relação ao primeiro semestre de 2020. O teste, que tem o objetivo de auxiliar psiquiatras a receitar um medicamento mais eficaz e com menor efeito colateral no tratamento de depressão e outras doenças psíquicas. A gente está aqui com o Guilherme, com o Lucas, com a Ana e com o Gabriel, e o Gabriel vai começar falando um pouco mais sobre a definição desse tema. Bom, muita gente escuta falar e até lê, mas não sabe exatamente do que está se retratando. A farmacogenética é a ciência que examina as bases genéticas das variabilidades individuais, que são observadas nas respostas terapêuticas e a tratamentos farmacológicos. Ou seja, é o estudo de como os genes afetam a resposta de uma pessoa aos fármacos. Esse campo é relativamente novo e combina a farmacologia, que é a ciência dos fármacos, e a genômica, que é o estudo dos genes e suas funções, para desenvolver medicamentos eficazes e seguros a doses que serão adaptadas à composição genética de uma pessoa e o seu metabolismo. Tem um termo parecido que é farmacogenômica, e o Lucas vai explicitar um pouquinho melhor, porque ele acaba causando dúvida nas notícias ou em coisas que as pessoas leem. Então, Gabriel, acontece que a farmacogenética e a farmacogenômica, elas podem ou não ser consideradas a mesma coisa. Enquanto tem gente que fala que são exatamente iguais, tem gente que fala que, na verdade, não é bem assim. O pessoal que argumenta que elas não são diferentes, que elas são diferentes uma da outra, fala que a farmacogenética ela é focada especificamente nos genes, na parte menor do genoma, né? Enquanto o genoma, ele é o todo, seria ver todo o código genético da pessoa como uma receita de como aquela pessoa ela acaba reagindo a tais fármacos e assim por diante. Enquanto a farmacogenética, por outro lado, ela vê especificamente os genes mesmos, a parte mais pequena, a parte única do genoma. Vou pegar um gancho nessa fala do Lucas, né, sobre farmácia. A farmacocinética ela é parte essencial da farmacologia, que ela estuda principalmente a atuação dos fármacos no organismo, desde a administração, absorção, distribuição, metabolização até a excreção, né? E essas etapas elas podem afetar tanto positivamente como negativamente na ação do fármaco, dependendo da via, da genética do indivíduo e outros fatores metabólicos. Isso faz com que cada indivíduo tenha seu próprio tempo de metabolização, né? De acordo com o seu genoma. Então, percebe-se que esse estudo ele é fundamental para potencializar a ação dos medicamentos e diminuir custos, né, a longo prazo. Então, o que acontece aí, explicando melhor sobre a parte do metabolismo, é que existem principalmente 3 tipos de metabolismo, né? Os mais acelerados, os intermediários e os lentos, né? Enquanto os intermediários eles seriam os ideais para a maioria dos fármacos, né? Os lentos e os acelerados eles são considerados muitas vezes prejudiciais em alguns casos, né? Porque enquanto um medicamento ele é metabolizado de maneira muito acelerada, ele acaba não fazendo nenhum efeito dentro do organismo. Quando ele por outro lado, né? Quando ele é metabolizado de uma maneira muito lenta, o que acontece é que ele pode se tornar tóxico para dentro do organismo, né? Causando diversos problemas dependendo do próprio fármaco. E atualmente, com todos os avanços tecnológicos, a gente já pode citar como isso é usado no nosso dia a dia. Então, a existência de uma mutação, por exemplo, de um gene que codifica a enzima que metaboliza o medicamento clopidogrel, ele evita a agregação plaquetária. Então, pacientes com deficiência nessa enzima, que, como o Lucas falou, são metabolizadores lentos, eles não conseguem ativar esse medicamento. E ele não é eficiente para prevenir acidentes vasculares. Então, existem pessoas que reagem com doses normais, outras pessoas com doses menores, outras maiores e outras nem conseguem responder à utilização desse fármaco. Outro exemplo que a gente pode dar é o da própria notícia citada no começo do nosso episódio, que por meio de uma simples coleta de sangue, a gente pode fazer um teste que identifica em cada indivíduo variações presentes no genoma que podem interferir na atuação dos remédios no organismo. Então, são analisados genes que são encarregados de codificar certas enzimas e canais de recepção e eles atuam diferentemente na eficácia dos medicamentos. E como o conhecimento do genoma do indivíduo afeta, de fato, a prescrição médica? Então, Pedro, o que acontece é que, na verdade, cada pessoa tem uma maneira diferente de reagir ao medicamento, né? Toda essa ideia de que existem 3 tipos de metabolismo era um pouco regradinha demais, na verdade. Porque todo mundo tem um jeito diferente de reagir, né?
certos fármacos e certos químicos, né? Então, o que acontece é que a farmacogenética está muito ligada à medicina de precisão. Logo, se alguém precisa de um remédio e sabe que aquele remédio ele não faz efeito em si, ele não vai ter por que usar ele, né? Então, tu vai poder usar um remédio que tu sabe que funciona melhor e vai sair muito mais barato, a questão de custo-benefício e tudo mais, né? E para concluir, falando um pouco mais sobre as perspectivas futuras, assim como o Lucas falou, a farmacogenética permite que cada pessoa use um medicamento que é feito especificamente para ela. Então, as perspectivas futuras são muito boas em questão de redução de gastos do SUS. Então, é algo para ser muito bem avaliado, principalmente pelo governo, para que os gastos sejam diminuídos e a eficácia do remédio seja muito mais aproveitada. Bom, e após esse papo muito enriquecedor, a gente vai finalizando mais um episódio de Medcast. Muito obrigado e vejo vocês na próxima.